Um palacete, figuras ilustres, história registrada em livro. Estamos falando da medicina na Amazônia, da faculdade que cresceu em tamanho e importância a partir dos ideais de homens visionários. A ideia vem de um dentista, que era o diretor da faculdade de odontologia, que é o Antônio Magno e Silva, e ele decide juntar médicos e outras pessoas para fundar uma faculdade de medicina. E procura o médico que tinha mais prestígio em Belém naquela época, que é um médico até hoje muito famoso, que é o Dr. Camilo Salgado. O médico patologista e professor pesquisou e reuniu todas essas informações em Memória Histórica da Faculdade de Medicina e Cirurgia do Pará, da Fundação à Federalização. O trabalho foi feito com o também médico e professor Aristóteles de Miranda. Eu já vinha com algum interesse sobre história da medicina há alguns anos. Eu tinha escrito 3 artigos para um livro da história da Sociedade Médico-Cirúrgica. Eu era do Conselho de Medicina, eu tinha um livro sobre a história do Conselho de Medicina. E aí, em contato com o José Maria Abreu Júnior, ele colocou a possibilidade da gente escrever um livro sobre a faculdade. A gente trocava as ideias e tudo mais, e o livro foi surgindo e acabou saindo. Tudo começou em 9 de janeiro de 1919, período de epidemias, da decadência do ciclo da borracha e condições reduzidas para estudos fora do país. Antonino Emiliano de Souza Castro, o Barão de Anajás, assumiu a faculdade particular, que reuniu na primeira turma 58 alunos. As aulas teóricas eram ministradas nas salas do Colégio Estadual Paz de Carvalho, as práticas de anatomia no necrotério municipal, em frente ao mercado do Ver-o-Peso. A única faculdade de medicina do Norte abria as portas de forma estratégica, inclusive para a política da época. Quando o Camilo chama o Barão de Anajás, ele está chamando o médico que era famoso na época do Império, para mostrar que mesmo os médicos antigos, eles estavam acreditando naquela faculdade, porque a faculdade ia surgir do nada num estado que não tinha dinheiro. Paralelamente, o Barão de Anajás, ele é pai de um médico que também vai ser professor da faculdade, e esse médico vai ser o governador do estado no ano seguinte. Naquelas eleições de República Velha, o Dr. Souza Castro, filho do barão, seria o governador. Então eu estou chamando ali não só o médico de prestígio também, mas o pai do futuro governador, para procurar colocar prestígio na faculdade. Apesar de financeiramente, o estado dos anos 20, o estado do Pará é um estado falido. Então o estado não ajudou muito a faculdade. Para dar suporte às aulas, um convênio com a Santa Casa de Misericórdia na década de 1920. Mas ao assumir a direção depois do Barão de Anajás, Camilo Salgado decide que a faculdade precisa de uma sede. Em junho de 1923, é comprado o Palacete Santa Luzia, bem em frente à Santa Casa, onde funcionava o Grupo Escolar Venceslau Braz. Os recursos vieram de doações de pessoas e empresas. O prédio anexo, onde hoje funciona o Núcleo de Medicina Tropical, foi comprado depois para a criação do Instituto de Higiene. Já nos primeiros anos, a faculdade se torna sinônimo de rigorosidade. Qualquer um poderia entrar desde que tivesse algum curso superior. Entram só 58 alunos, mas só 4 se formam. E eles chamavam isso de um critério moralizador, porque era preciso mostrar para o governo federal que aquela faculdade não era uma faculdade que eles usavam um termo da época dos 3 P's, né? Papai pagou, passou. Então era preciso mostrar que era uma faculdade séria. E aí foram reprovando muita gente. E também sinônimo de personalidades marcantes da nossa história. O médico Camilo Salgado foi diretor por 16 anos. Além da compra do prédio, pela bondade característica, ficou conhecido por deixar muita gente estudar de graça. Até hoje, o médico tem espaços de homenagens especiais, como na fachada do prédio da faculdade e no Museu da Medicina, mantido pela Sociedade Médico-Cirúrgica, onde ficam expostos objetos pessoais e instrumentais de trabalho. José Abreu, Jaime Abenhatar, foram muitos os notáveis professores responsáveis pela formação dos primeiros médicos da Amazônia. Mas entre tantos professores e diretores ilustres se destaca também uma figura importante, o secretário da faculdade, José de Olímpio da Silveira, que trabalhou até os anos 50 na mesma função. Ele foi responsável por movimentar toda aquela engrenagem.
O filho do doutor Olímpio, José Rodrigues da Silveira, médico também, se torna diretor da faculdade e cria o campus do Guamá da universidade. E esse trecho da nossa história nos remete justamente à transformação da faculdade particular em pública, no início da segunda metade do século XX. A cobrança das mensalidades e taxas começa a incomodar cada vez mais os estudantes. Chegou um dado momento, nos anos 30, que a faculdade tinha que crescer e ela foi aumentando as mensalidades. E os alunos começaram a se aborrecer com aquilo e fizeram um movimento pela federalização da faculdade. O que é isso? Ela se tornar uma instituição federal. Então eles fizeram documentações e isso atravessou a era Vargas e chegou no presidente Dutra. E o presidente Dutra tornou a faculdade da UFPA uma instituição federal, ou seja, grátis, de ensino superior, isolada. Isso quando? Em 1950. As instituições daqui do Pará, por volta de 1957, vão se unir: medicina, direito, farmácia, engenharia, odontologia, e vão criar a Universidade Federal do Pará, em 57. São gerações e gerações de médicos formados no início de forma centralizada no prédio da Avenida Generalíssimo Deodoro e depois com o apoio dos hospitais universitários, Betina Ferro de Souza e João de Barros Barreto. Hoje, o Instituto de Ciência e Saúde está mais modernizado, mas ainda guarda muitas memórias. Esse é um dos espaços mais emblemáticos do prédio da Faculdade de Medicina, porque a própria estrutura nos remete muito ao passado. Aqui no Salão Nobre eram realizadas as defesas das teses de doutoramento, os trabalhos de conclusão de curso. Até por isso também o hábito de chamar os médicos de doutores. Aqui nesse espaço também eram feitas as colações de grau. Funcionava da seguinte forma: os professores ficavam ali nas laterais, ao centro os alunos e lá no fundo os diretores da faculdade e também as autoridades convidadas. Um dos momentos mais emocionantes era quando, chamado pelo nome, o colando seguia por este corredor para receber o anel de formatura bem na frente do salão. Isso até a década de 1960, mas as cadeiras originais, onde os pais dos estudantes se acomodavam, continuam posicionadas como à época. O local também era utilizado para velórios dos professores notáveis, que antigamente tinham as fotos exibidas pelo salão. O último foi em 2009. Quando o assunto é contribuição científica, a diretora da Biblioteca Central da UFPA mostra apenas 15 das inúmeras publicações que hoje são obras raras de consulta restrita para garantir a preservação. Aqui estão uma pequena amostra da produção, da contribuição que a medicina do Pará, no início do século, décadas de 20, 30, 40, deu para o estado do Pará e para a medicina. Então, são os nossos nomes de referência, nomes que estão presentes nas gerações e gerações de médicos. Muitos foram alunos desses que já estão aqui, que foram os iniciantes, professores iniciantes da faculdade, como o doutor Magner Silva, doutor Jaime Abenatar, mas tem uma doutora Betina, que era cardiologista famosíssima durante aí umas 3 ou 4 gerações. E há muitas referências de materiais também quando se trata da Faculdade de Medicina, dos próprios pesquisadores. Aristóteles faz um comparativo. Havia um tanto mais respeito para com os professores, havia uma disciplina mais evidente, mesmo que se considere que eram aqueles anos da ditadura militar. E havia um compromisso dos professores no sentido de tentar passar para os alunos, ensinar os alunos. Que eu acho que isso não é só da medicina, mas eu acho que o ensino ele foi perdendo um pouco esse compromisso do professor para com o estudante. O pai do outro autor, professor aposentado, lembra que a aprovação para lecionar no curso foi uma solução para um período de dificuldades financeiras, que se transformou em um caso de amor e dedicação. Principalmente pela formação do meu filho, que se dedica inteiramente a isso. Então, talvez ele tenha sentido alguma influência da minha dedicação, do meu gosto, da minha amizade pela escola de medicina. Eu gostava de ser professor.
A emoção transborda ao retornar à sede. Saudades, lembranças. Lembrança de colegas, lembrança de funcionários, lembranças de professores, lembranças do dia a dia. Fui feliz. Sentimento que também impulsiona a nova geração. Bruno, 23 anos, está concluindo a graduação. Ele demonstra uma consciência fundamental para o exercício da profissão que escolheu. Diz que o sonho com o curso da UFPA tem muito a ver com isso. A saúde, por exemplo, está envolvida na questão das pessoas que, no meu bairro, na Terra Firme, passam fome porque não têm acesso ao emprego. Isso tem a ver com saúde. Lá no meu bairro, há 40 anos, não se tem sequer saneamento básico, nem sequer esgoto. Isso é saúde também. Então, quando eu me defronto com questões de saúde, às vezes enxergadas por um olhar muito biológico, mas ao mesmo tempo, na minha realidade, enxergo isso e enxergo a conexão, eu me encontro no mundo, né? A faculdade tem esse papel de me jogar para o universo. Se Bruno pretende contribuir de alguma forma com o ensino da profissão? Eu penso em voltar para a universidade depois como docente. Gosto muito da vida acadêmica, entre aspas. Gosto muito do contato com gente mais nova, porque acredito, como o professor Aristóteles disse um dia, que é onde os jovens estão, onde os alunos estão, que o conhecimento avança, porque são eles que fazem as perguntas, né? O curso de medicina, para mim, é uma janela para o mundo. Onde eu consigo enxergar a mim e quem está ao meu redor. A frase é de um jovem, mas define bem as razões mais antigas da missão apaixonante de cuidar do outro. A profissão que ainda hoje na Amazônia tem o curso quase secular da Universidade Federal como referência.